Opa, e aí, eu sou o The Eren e eu tenho uma pergunta pra você. O que acontece quando você junta seres ancestrais antigos, uma pedra vermelha e metrosexuais de 1,95 de altura? Você tem um dos melhores mangás de todos os tempos. JoJo's Bizarre Adventure é com certeza um dos maiores e mais relevantes animes de hoje em dia, merecidamente, sendo o assunto desse vídeo a segunda parte dessa saga, que muita gente disse era a melhor parte do mangá inteiro. Salve, salve rapaziada, Iguana aqui na voz. Só pra avisar antes de começar o vídeo que, primeiro, eu também tô no vídeo, né, detalhe que o The Eren esqueceu de comentar, e que também esse é o segundo episódio dessa possível série falando das partes de JoJo, e o primeiro episódio falando da parte 1 tá lá no meu canal, então se você tiver interesse, corre lá pra ver. E é isso, vamos começar. Uma herança de amor predestinou o que virá. A parte 2, Battle Tendency, se passa em 1938, 50 anos após os acontecimentos da parte 1, Phantom Blood. Ela começa com Speedwagon levando Straightsu e seus discípulos a uma expedição no México, e lá é revelado que encontraram um homem no pilar adjunto de várias máscaras de pedra. Cortando para Nova York, acompanhamos a narração de um dia comum do jovem Smokey, vendo um turista inglês moscando e logo em seguida ele fazendo seu trabalho. A polícia pega o Trombadinha, mas dado o contexto, vocês devem imaginar que a abordagem não foi tão legal. Até que, inesperadamente, o turista inglês que teve a carteira roubada decide intervir para ajudar o Smokey. Ele tenta inventar uma história, a polícia não cai e começa a zombar da cara do turista. Até que o mesmo desce um socão na cara de um dos policiais e usa uma tampinha carregada com Ramon para deitar o outro. Esse turista é um personagem que vocês não devem conhecer muito, um tal de Joseph Joestar. Alguns chamam ele com um apelido aí, acho que é Jojo, não sei não, vocês sabem? E cara, só esse comecinho é muito cativante. Sem nem ter muito tempo de tela, Joseph já se mostra um verdadeiro Joestar, dando o sentimento de justiça e força para lutar de seu avô, Jonathan Joestar. Além de ser um começo bem frenético e muito interessante, é um ponto muito forte da parte 2 pra mim. As outras partes de JoJo têm começos muito lentos, que demoram a engatar de verdade. Já o começo da parte 2 é realmente cativante de se assistir. Mais pra frente, só no primeiro episódio ainda, tem a traição de Straightsu, o Joseph mostrando seus poderes de previsão com aquele otário no restaurante, a notícia que Speedwagon morreu e que quem matou ele foi o Straightsu, e o começo do icônico X1 de Joseph e Straightsu, tendo um dos momentos mais marcantes de JoJo e que gera dúvidas até hoje, que no caso é como caralho Joseph tirou uma metralhadora Thompson do bolso. 1938, um ano bem importante para a humanidade, já que estamos falando de uma época onde países estavam em conflito e numa competição absurda. Competição essa que traria um ano mais tarde a Segunda Guerra Mundial, e aqui no mangá são só 58 anos depois da primeira parte, trazendo um contexto de quase estopim da guerra, que vai ser muito importante, e com um lembrete que nessa época o Bigodinho já tinha feito o partido nazi. Além desse contexto todo, 58 anos depois somos apresentados a Joseph Joestar, neto do falecido Jonathan e que obviamente é protagonista dessa parte, e por um lado Joseph é parecido com seu avô em agir urgentemente quando alguém que ele ama ou até pessoas inocentes correm perigo, sendo motivos bem nobres, mas por outro lado ele é totalmente diferente do Jonathan nos métodos e personalidade. Sendo Jonathan um cavalheiro e cavaleiro que sempre mostra respeito aos seus oponentes e que nunca levaria vantagem ou atacaria pelas costas numa luta, fazendo de suas lutas uma representação do seu respeito perante os outros e a valorização da sua dignidade, não importando o inimigo que for. E a cena de sua morte ressalta bem isso, além dele tratar com o máximo de respeito as mulheres que ele conhece na sua vida. Agora o Joseph é um personagem muito mais carismático, sendo sincero, é aquele personagem malandro que inicialmente caga se o oponente for humilhado ou não, como na cena onde ele metralha o Straightsu em frente a um restaurante pegando uma metralhadora escondida, ou quando ele gruda um monte de granadas nas costas do mesmo e depois só foge pra não encarar o cara frente a frente, além de outros variados momentos, por exemplo, quando ele chama a refém do Straightsu de sirigaita. Mas tá enganado, você acha que eu vou lutar por causa de uma sirigaita qualquer? Ou quando toda vez que ele tá a 1 segundo da morte ele tira onda da cara do inimigo, adivinhando a frase que ele vai falar. E a próxima frase vai ser? Mas como foi que ele sobreviveu com esses buracos na cabeça? Eu aposto. Mas como foi que ele sobreviveu com esses buracos na cabeça? É simplesmente incrível, o homem é a personificação da cara de pau. Eu realmente acho o Joseph o melhor protagonista de JoJo, ao menos no quesito entretenimento, porque o tanto de momento que esse cara gera é brincadeira. Mas eu acho que o carisma dele, mano, vai muito além. Ele é realmente um protagonista fora da curva. Em qualquer outro anime, o protagonista cria uma técnica especial pra um momento de dificuldade, sabe? Pra derrotar um vilão mais forte do que ele. Aqui com o Joseph, ele cria uma técnica exclusivamente
exclusivamente pra dizer que tem uma e se gabar pro César. O cara é realmente muito diferente. Além de que ele é um dos poucos protagonistas de Jojo que tem um real desenvolvimento de personagem. Os outros protagonistas meio que são durante a parte toda. No máximo ali no comecinho eles têm alguma questão, mas é algo resolvido em pouquíssimos episódios. Papo de 2 ou 3 e fica por isso mesmo. Já o Joseph não. Dá pra ver o real crescimento que ele tem durante essa parte. O quanto ele amadureceu e aprendeu sobre si mesmo e sobre os outros. Existe de fato um Joseph antes e depois da parte 2. E isso é fantástico. E aproveitando que eu falei do Straits, eu realmente gosto de como utilizaram um personagem bem secundário da parte anterior, que seria esquecido se fosse qualquer outro autor escrevendo, e deram espaço pra ele fazer uma das melhores partes da segunda parte, junto com o Joseph, além dele servir de introdução pra algo maior, bem maior. Na verdade, os personagens secundários também são bem carismáticos e um acerto muito grande dessa parte, desde a Vaerina, que serve de bússola moral pro Joseph, o Smoke, que é muito importante pra um subtexto que o mangá inteiro passa, e muitos outros que eu vou falar mais pra frente. Agora, voltando pra história, antes de dar um fim à sua própria vida, Straits diz pra Jojo que algo muito maior está por vir e diz pro Joseph onde ele tem de ir, falando que o Speedwagon também estava nesse lugar, apesar de não ser muito claro assim, e finalmente se mata. E falando no Gold Speedwagon, ele é sequestrado por nazistas que o encontram inconsciente junto ao primeiro Pillar Man revelado no mangá e os deixam numa base alemã. O que eles querem é fazer Speedwagon contar todos os segredos da Máscara de Pedra e do Homem do Pilar, e mesmo aos avisos de Speedwagon, o comandante de toda a operação, Stromheim, não liga e espirra sangue no homem petrificado. Então acontece o óbvio, dá merda, com o Homem do Pilar que foi batizado de Santana ficando mais consciente escapando do campo de testes, e agora mandando de base quase todos os soldados nazistas. Porém, antes de fazer a limpa, Joseph chega e tem uma luta bem maneira com Santana, onde aliás o Ramon é bem mais criativo e explorado aqui. Tipo, o Joseph lança fios de cabelo energizados de Ramon, mas tudo acaba na parte de fora da base e com o sacrifício de Stromheim que se explode após Santana tentar entrar no seu corpo, e por consequência Santana acaba se petrificando pela luz do sol. Agora Speedwagon tá livre e explica que não tinha só um Homem do Pilar e que tem mais 3 esculpidos em posição hierárquica esculpida numa caverna específica da Europa e que despertarão muito em breve. Vendo isso, Speedwagon e Jojo vão pra Roma, pois Stromheim, antes de se sacrificar, diz pra Jojo que seu Ramon é muito bucha e que ele deve procurar um certo alguém em Roma que sabe mais técnicas e tem um Ramon muito mais forte, porque até o próprio Stromheim sabia que aquilo era coisa séria e que os Homens do Pilar eram uma ameaça pro mundo inteiro. Então, chegando lá, conhecemos o xodozinho de muita gente, eu imagino, Caesar Zeppeli, que bem no comecinho é um cara meio babaca, mas que já no início tem uma relação muito boa com Joseph, sendo aquela velha relação de rival e amigo ao mesmo tempo, e é muito legal como eles tentam tirar um ao outro em coisas muito simples e idiotas, em vez de só quererem especificamente ser mais forte que o outro, sendo o Caesar um personagem marcante dessa parte e bem carismático, diferentemente do Zeppeli da parte 1, que sinceramente eu até esqueci o nome dele, e tive que pesquisar pra lembrar, mas enquanto Joseph mogava o Caesar, os alemães em outra base faziam outra merda, agora com os outros Homens do Pilar, e como de praxe, o Shed e o Amu mata todo mundo e desperta os seus 2 mestres, e nessa absurda Jojo Pose eles relembram do seu objetivo, conseguir a Pedra Carmesim de Eija, e para que consigam tal pedra precisam matar os únicos usuários atuais de Ramon, já que a única fraqueza que eles têm é a tal técnica e o sol. E eu tenho que falar, que cena emblemática. Tudo nela faz ela ser incrível, toda a vestimenta dos Pillar Man parecendo uma tribo muito antiga, as poses super exageradas e estéticas, além da música que é simplesmente boa demais. E cara, toda a produção musical de Jojo é muito boa, mas o quanto os caras cozinharam nesse hit, nessa pedrada é brincadeira, mano. Deve ter gente que conhece a música, mas nem sabe que ela é de Jojo, sabe? E ela é usada como efeito sonoro em muito vídeo do YouTube, que tipo, aleatório, não tem nada a ver com Jojo. Ela simplesmente fura a bolha demais, porque eu tenho certeza absoluta que tu já ouviu esse Ai, 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 ai. O quanto ela combina perfeitamente com os Pillar Man também é palhaçada, mano. O começo lembrando um canto de, sei lá, algum ritual de alguma tribo antiga, e depois entrando a música exageradaça, bem a cara de Jojo mesmo, bem a cara dos Pillar Man. Cara, essa música é simplesmente bizarra de boa. E falando em música, Jojo como sempre nunca decepciona, por mais que a parte 2 nunca tenha sido muito lembrada por causa da trilha sonora em si. E eu até entendo, porque a maioria são só algumas músicas ambientes, que não são ruins, mas não são grande coisa, obviamente. Porém, as que se destacam demais. A trilha sonora dos Pillar Man é um exemplo, e também a música tema do Joseph, que não é tão lembrada, mas que nesse caso é excelente.
Só que meio que querendo ou não, essa parte aqui é bem mais ofuscada nesse quesito do que as outras futuras, onde essa sim possui uma grande quantidade de músicas excelentes. Agora voltando à dupla dinâmica, eles, Speedwagon e esse moleque vão à base nazista, onde os Pillarmen estão, mas se surpreendem ao ver que eles acordaram e fizeram a limpa e rapidamente matam Mark, o garoto que deu a carona pra eles. E na minha opinião, essa cena é melhor no mangá, onde o Mark realmente parece um garoto, um jovem soldado, já que no anime ele parece um cara bem mais velho e maduro, pelo menos na parte do design. E talvez isso seja um pouco importante, já que passa a ideia de um cara comum que tá vivendo em tempos de guerra e que precisa seguir ordens, e não um cara que compactua com as ideologias do bigodismo. E a morte dele é importante nesse sentido, mostrando até um pingente com a foto da sua noiva, onde os dois se casariam, mostrando a realidade de muitos soldados naquele tempo de guerra, e até em guerras atuais, deixando parentes, esposa e amigos por causa de interesses de poderosos que se acham superiores a outros seres, no caso da vida real, a outras pessoas. E então Caesar, que era um grande amigo do garoto, faz seu coração parar com o poder do Ramon pra Mark ter uma morte indolor. E a outra importância dessa cena é o efeito narrativo dela, já que só essa injustiça e a morte de um garoto faria Caesar e Joseph se entenderem na parte emotiva, fazendo os dois se juntarem nessa pose malada. Mas Caesar quer vingar o garoto sozinho e dispensa a ajuda dos companheiros, e acaba sendo derrotado porque ainda é muito bucha, mesmo com a habilidade especial das bolhas de Ramon. Vendo que a coisa pode piorar, Joseph dá um passo à frente e enfrenta o Amu. No início ele fica fazendo graça e é patético, mas conforme a luta vai avançando, as gracinhas de Joseph se provam uma tática de luta e estratégia, chegando a abrir um buraco na cabeça de Amu. Só que mesmo assim o Homem do Pilar é bem mais forte e esbagaça o Joseph com sua habilidade especial de areia. E a única opção de Jojo é fugir, rendendo essa cena maravilhosa. Porém, o que os personagens e até a gente não sabia é que essa fuga covarde na verdade era um plano pro Joseph atrair o Amu pra fora da base alemã. Tudo isso só pra salvar o Speedwagon e o Caesar. E no final, Joseph consegue mandar o papo e ludibriar o Amu, sabendo que ele é um ser que preza muito orgulho e honra numa luta. E ele fala que um humano patético como ele poderia derrotar o Amu em um mês, com um treinamento certo. Então, para garantir que o Joseph não vai escapar, o Amo coloca um anel em seu coração que derreterá em 33 dias. E só pra rir, o ACDC coloca outro na sua garganta. E agora, a única opção de Joseph é ficar mais forte, enfrentá-los e pegar o antídoto que tá contido nas alianças que cada um possui no rosto. Caso contrário, o anel vai derreter e liberar uma toxina. Após isso, os Pillarmen vão embora, Joseph desmaia, com Caesar o encontrando e reconhecendo o valor que ele tem. E agora, os dois vão ficar mais fortes juntos, já que o Caesar conhece uma mestra que lhe ensinou as técnicas que ele sabe hoje. Então eles partem para Veneza, onde se deparam com a tal mestra que se chama Lisa Lisa, que já inicia o treinamento do Joseph colocando uma máscara que pesa a sua respiração, para controlar melhor o fluxo dela, além de jogar a dupla numa cratera muito funda com um pilar gigante dentro, que pode ser usado como escapatória. Porém, o pilar tá coberto de óleo e eles precisam escalar com as mãos nuas. No caso desse treinamento, o segredo é concentrar o Ramon na ponta dos dedos, em vez de usar a mão toda, mas até os dois realmente dominarem as técnicas leva vários dias, e Joseph aqui vai realmente entender o que é se esforçar para algo, já que aqui ele não tem escapatória ou um jeitinho, a não ser se esforçar muito e muito para aprender tal técnica. E depois de um pouco mais de 2 dias, Caesar finalmente consegue atravessar um obstáculo que tinha aparecido no caminho, atravessando ele diretamente, e Joseph consegue se esforçando e pensando numa maneira alternativa, mas não menos trabalhosa. Isso é um detalhe muito legal e mostra que os dois são pessoas diferentes e que têm jeitos diferentes de pensar e agir. Pois essa grande conquista chega a mais 2 manos, servos da Lisa Lisa, que manjam muito de Ramon também e que vão aplicar um treinamento ainda mais intenso para a dupla. E se passam mais 14 dias, faltando apenas 7 dias por confronto. E lembra da pedra vermelha que os homens do Pilar buscam? Descobrimos que ela tá com a Lisa Lisa. E aí rola essa cena estranha. Além da Lisa Lisa explicar que a pedra vermelha que ela guarda é uma pedra perfeita, então se ela for aplicada a máscara de pedra, o poder dos dois podem transformar os homens do Pilar em formas de vidas perfeitas, sem nenhum tipo de fraqueza, e é por isso que os 3 estão atrás da tal pedra. E falando neles, quando Joseph chega à ilha para concluir o seu treinamento com um dos servos da Lisa Lisa, ele vê isso. Logs! Ele tá morto! O ACDC assassinou o Logs antes dele poder encontrar o Joseph, que lamenta sua morte e agora vai ter que enfrentar o Pillarman na sua frente. Joseph realmente surpreende de início, cortando o braço do ACDC com uma linha embutido de Ramon, mas o ACDC quebra totalmente o Joseph com essa reação. Ai, começou a dói! E sacando todas as estratégias do José, mas em meio a essa cena muito estranha, Joseph conseguiu montar um esquema de linhas que mesmo cortadas não interrompiam o fluxo do Ramon, e como que ele montou isso só com os pés e o pouco tempo que ele tinha, só Deus sabe. No fim, ACDC foi derrotado, sendo explodido com Ramon, e Joseph pega o piercing do seu nariz, que tem um antídoto pro anel colocado em sua garganta.
E isso seria 100% verdade se o cérebro do AC/DC não tivesse sobrevivido e grudado nas costas do Joseph. Quando o Joseph vai pra outra parte da ilha falar com Lisa Lisa, o cérebro do AC/DC agora gruda na Suzy Kill, que é a empregada da Lisa Lisa, que tá um pouco afim do Jojo. E o mesmo quer muito falar com a Lisa Lisa sobre o ocorrido, mesmo sabendo pela Suzy Kill que a mestra tá no banho. E em vez de esperar, ele faz isso aí. Essa cena é ainda mais estranha mais pra frente. Só que as coisas não podiam piorar mais, já que o AC/DC possuiu a Suzy Kill e mandou a Pedra Vermelha pra casa do Chapéu num barco. AC/DC ainda tenta fazer algo pra sobreviver, mas não tem jeito. Caesar e Jojo expulsam ele do corpo da menina, usando uma técnica de Ramon específica. E aqui a gente percebe uma coisa. Segurando o que restava do ser que já estava derrotado em seus braços, percebemos que Joseph cresceu. Ao ver que o AC/DC ia morrer de qualquer forma, o cara que antes não se portava com honra ou esforço numa luta, agora honra a morte de um ser que não foi um cara bom, mas que lutou e fez de tudo em prol dos seus companheiros e os seus objetivos. Depois da morte do AC/DC, Lisa descobre que a pedra foi enviada à Suíça, então todos vão pra lá, e chegando lá eles se deparam com o exército nazista novamente, onde inclusive um membro de uma das patrulhas tá com a pedra e conhece Jojo e todo o pessoal, e o mesmo ainda faz uma proposta a eles, no qual o exército ajuda no que puder a derrotar o Cars em troca de informações sobre a Pedra Vermelha e os próprios Pilar Man. E sem escolha, eles aceitam a proposta. Também no mesmo episódio, a gente vê o Cars salvando o cachorrinho de rua e percebendo que o AC/DC partiu. E essa cena do salvamento do cachorro pode parecer bem do nada e aleatória, mas ela sutilmente desenvolve um conceito bem interessante que eu vou falar mais pra frente. E falando no Cars, ele descobre onde todos estão e sabe que a pedra tá com eles, então ele invade a casa simplesmente assassinando os soldados alemães que estavam lá. Então descobrimos quem era aquele soldado que conhece Jojo. E é óbvio que não poderia ser ninguém menos que Stromhai, que sobreviveu à explosão da Arganada e agora era um ciborgue super tecnológico. Em 1938. Em 1938 no Brasil provavelmente ainda estavam descobrindo o fogo. Ainda nessa cena o Cars mete o papo pro Joseph, que não vai deixar ele vivo por matar o AC/DC, mas Stromhai não quer nem saber de papo e já mete o pipoco no bicho. E a essa altura, se você ainda não se questionou sobre o que tu tá assistindo, você já deve ter ficado maluco. E ele continua mandando balas, só que no fim o Cars é bem mais forte e corta o cara ao meio e pega temporariamente a Pedra Vermelha. Digo temporariamente, pois o Jojo a pega de volta e escapa, enquanto o Cars cai num penhasco. E agora Jojo e os outros vão pra uma estadia que fica à frente à mansão onde Cars está. E lá eles discutem se eles devem atacar o Cars à luz do dia, já que o Jojo afirma que seria uma armadilha pronta e diz que eles devem esperar à noite. Mas Caesar contesta a ideia de Jojo, já que tá de dia e o Cars tá sozinho esperando o amor voltar. Então os dois ficam no impasse. E no fim, Jojo acaba escutando toda a história e luta da família do Caesar que se sacrificaram contra a Máscara de Pedra e os Homens do Pilar, recebendo um belo socão na cara. Se acalma, por favor! E Caesar vai à luz do dia à mansão de Cars, enquanto Jojo, depois de descobrir o passado dele por meio da Lisa Lisa, resolve ajudar o amigo. E aqui começa um dos momentos mais trágicos de Jojo. César tem uma luta realmente muito boa com o Amo, em vários momentos sendo superior ao Homem do Pilar, mas por causa de um vacilo, ele acaba perdendo essa luta e sendo esmagado por uma pedra. Por mais que Joseph tivesse decidido ir lá pra ajudar, ele acaba chegando tarde demais e ouvimos um dos gritos mais marcantes de Jojo. Eu gosto bastante do César e do personagem que o César é. Entendo sua luta, a responsabilidade que ele tem com sua linhagem. Mas honestamente, pra mim, o César morreu de otário. O que o Joseph tava falando tinha bastante sentido. E o César agiu muito por emoção e não por razão, desobedecendo até sua mestra Lisa Lisa. Mas ainda assim, um dos GOATs da parte 2 e um guerreiro honrado até seus últimos momentos. Não deixando de acreditar em Joseph e ainda lhe dando toda a energia que lhe restava. Descanse em paz, César Antônio Zeppelin. Como Iguana disse, Caesar foi bem imprudente em ir sozinho e tentar acabar com tudo mesmo estando em desvantagem. Mas mesmo assim, como Iguana também disse, o sacrifício desse personagem é a coisa mais honrosa que ele poderia ter feito. Aceitando sua morte com orgulho e salvando a vida do seu amigo. Um sentimento deveras muito digno e nobre. Sentimento que Joseph finalmente conseguiu entender. Entender que uma luta ou uma batalha não é só uma fase onde o que só importa é ganhar ou perder em si, mas sim o propósito e os valores que tornam a luta uma luta. Ele finalmente percebeu que sem os valores, sem os sentimentos, sem a genuinidade, nada daquilo fazia sentido. E que se sacrificar por esses propósitos talvez seja mais importante do que sair vivo sem ao menos ter lutado de verdade. Joseph agora não só entendeu os sentimentos do seu amigo, mas sim de outras pessoas quando ele vê a Lisa Lisa usando o cigarro errado. Ele finalmente percebe que esse foi o maior sacrifício dessa jornada e uma perda que é honrosa, mas mesmo assim uma perda. E essa perda faz ele prometer que só vai tomar o antídoto do anel quando derrotar o Amu, custe o que custar.
Agora, com só o Joseph e Lisa vivos, ambos encontram Cars e o Amu, e com blefe, Lisa convence os Homens do Pilar a ter uma luta 1 contra 1. E quem ganhar a batalha fica com a pedra, e sendo assim, eles vão pro local da luta. A primeira batalha vai ser a de Joseph e o Amu, que vão batalhar numa arena circular numa luta de bigas, conduzidas por cavalos vampiros. Cavalos vampiros. E eu tenho que falar que talvez essa seja a melhor luta dessa parte. Ela é super tensa, cheia de reviravoltas e estratégias cada vez mais malucas, literalmente acontecendo uma coisa mais absurda que a outra quando você menos espera. E talvez seja uma das lutas mais pau a pau que já teve em Jojo, já que os dois ficaram extremamente feridos, mas com o Joseph sendo o vencedor. E mais uma vez amadurecendo e aliviando a dor na morte de Amu, não como uma humilhação, mas como uma homenagem e uma demonstração de respeito ao Homem do Pilar que envenenou e matou seu amigo, mas que foi um guerreiro muito honrado que respeita a coragem e a determinação de Caesar e agora a de Joseph. Além dessa ser a morte do melhor Homem do Pilar de longe, por mais que não tenha aparecido tanto assim, ele é o personagem dos 3 pilares que é mais carismático e honroso, fazendo você realmente se importar com a morte dele. E bom, sabendo que Joseph tomou o antídoto e conseguiu o superar como guerreiro, o Amu se desfaz e voa ao vento. E agora indo pra luta do Cars versus Lisa, o Cars simplesmente fala que não liga pra honra e trapaceia, ferindo gravemente a mulher e a fazendo como refém. E Joseph tem a oportunidade de subir e lutar com ele, já que o exército do Stromheim junto com os outros amigos de Joseph chegaram com luz ultravioleta e desintegra todos os lacaios do Cars. E Joseph derruba o Cars no chão, fazendo ele ser perfurado. E também é revelado pelo Smoke que a Lisa é a mãe do Joseph. Aquelas cenas estranhas só se tornaram mais estranhas agora, mas mesmo com esse esforço, o Cars revela que conseguiu colocar a pedra com a joia embutida. E aí não adianta mais luz do sol ou luzes ultravioletas, Cars finalmente havia se tornado a forma de vida perfeita. Agora que havia se tornado o que tanto procurava, Cars não ligava mais pra nada de fraquezas, inclusive essa cena ocorre. Essa cena específica pode ter gerado uma confusão ou muita gente pode ter achado desnecessário, inclusive eu quando vi pela primeira vez. Só que um tempo depois eu fui ver alguns vídeos falando sobre esse personagem e pensei um pouco. E na verdade essa cena reforça uma coisa sobre esse personagem que é muito interessante e que tá lá desde o início. E a verdade é que não, o Cars de fato nunca se importou com honra ou respeito numa luta e faria de tudo para conquistar seus objetivos. Porém, desde o início do mangá, na visão de mundo dele, todos os seres vivos são iguais, porque todos têm suas fraquezas. Então não seria justo uma criatura matar a outra pelo simples acaso, e essa regra dele se desfaz um pouco quando outra criatura vai matar a outra dessa maneira, e é por isso que ele matou os caras que iam atropelar o cachorro. Ele enxergava essa situação como injusta, e é por isso que ele não pisou na flor na hora que ele saiu do penhasco que ele tinha caído, porque por mais que aquela flor seja apenas uma flor, todos os seres vivos são iguais. E outro motivo para ele desfazer as regras é caso algum outro ser vivo decida se empunhar contra seus objetivos, e nesse caso ele não tá nem aí, ele só passa a peixeira mesmo. Só que quando ele entra em contato com a pedra de Aige e se torna um ser perfeito, nada daquilo importa, já que agora ele não é igual aos outros seres, ele é muito mais superior, então dane-se caso uma vida seja extinguida, ele não se importa mais. E é por isso que a cena do esquilo ocorre, pra mostrar os novos poderes dele, que no caso é assumir qualquer forma de vida, e tanto pra enfatizar o conceito do personagem. Só que é aí que tá, muita gente considera o Cars como um vilão fraco e pouco lembrado em Jojo, porque mesmo que ele tenha esse conceito, meio que não é muito bem explorado e também não fica muito evidente, e acaba não sendo muito aprofundado na forma que deveria, já que esse tema devia ter muito mais tempo de tela para desenvolver. E eu, por exemplo, só percebi essa nuance no personagem depois que eu assisti o vídeo do Gap, que é excelente e explica mais sobre o Cars, mas se realmente não fosse por ele, eu não teria entendido. Então no final o conceito é muito interessante e realmente admiro a subjetividade que o Araki colocou nessas cenas, mostrando o Cars olhando para uma simples flor e dando um close nela ou a parte do cachorro, em vez de colocar o Cars falando do seu pensamento e explicando ele pro público. E eu acho isso excelente, só que o problema é que ele só colocou 2 cenas disso, e se você for que nem eu, um cara que não pensa tanto nos mínimos detalhes, tu acaba achando esse personagem meio perdido e sem nexo. E falando dele, a gente não pode se esquecer do AC/DC, que simplesmente leva pra casa o prêmio de pior Homem do Pilar disparado. E agora, aproveitando que a gente já tava falando dos Homens do Pilar, eu gostaria de ressaltar o contexto e a mensagem geral de toda a parte 2. Lembra que eu ressaltei bastante a época que essa parte se passa e expliquei toda a situação de guerra onde o Partido Nazista foi criado? Bom, é claro que isso não foi à toa, isso porque além da parte 2 introduzir o exército
alemão diretamente na trama, todo esse evento histórico das ideias nazistas é retratado num subtexto nessa parte. O mais simples de pegar é no início da parte 2, quando o policial ameaça espancar o Smokey e é racista com o garoto, ou na parte que o Joseph e a Vairina levam o Smokey pra almoçar e um cara fica enchendo o saco e fala pra expulsar o Smokey. E na parte mais subjetiva, a gente tem os homens do pilar como uma metáfora, e é só você pensar, homens que se acham de uma raça superior e por isso o resto ou a raça inferior só serve de escravos ou pra serem mortos. É claro que não são 100% iguais, já que cada homem do pilar tem a sua conduta referente à própria vida e à vida dos outros, mas só o fato do subtexto tratar a questão de superioridade entre espécies já é uma metáfora bem óbvia pro racismo e a ideia doentia do partido nazista. E essa metáfora é uma coisa muito bem feita, mas enfim, Cars agora tá boladão e o Joseph não tem outra escolha senão usar sua técnica secreta. Então ele sai correndo em direção ao avião que transportou o Speedwagon e ele usa pra tentar manter distância e atacar com a metralhadora do avião, mas não adianta nada, já que o Cars consegue invadir a cabine com seus poderes e faz o avião sair de controle entrando em queda livre. E Joseph junto com o Strong consegue pular pra fora, enquanto o avião foi destinado ao vulcão com o Cars dentro. Mas ainda não acaba, já que o Cars sobrevive numa boa à lava e ainda corta o braço do Joseph. E pra tirar mais onda, ele vai matá-lo com o Ramon. Sim, ele é invulnerável até a própria fraqueza que ele tinha. E aí, bom, é melhor você explicar o final. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho o final da parte 2 uma merda. É uma das melhores partes e tudo até aqui é muito bom, mas esse final, mano, pra mim não dá mesmo. A começar que eu em particular não gosto muito do Cars. Tendo o mais honrado entre céu e a terra, o amo, pra que eu vou querer saber de Cars, vá? O carro só não é o pior Pillar Man porque ainda existe o Bucha AC/DC, que esse aí realmente não faz nada. Ele só é bucha mesmo. Cars é pra ser aquele vilão que é meio mal só por ser, sabe? Como sei lá, o Dio. Mas como eu falei no meu vídeo da parte 1, vilões assim compensam com outras coisas, como carisma, história, momentos e tal. E honestamente, o que o Cars tem? Ele tem algumas ideias legais sobre como ele se importa com toda e qualquer vida até antes de ele se tornar o ser perfeito, porque a partir daí ele é a forma de vida suprema e tal, e ele não liga pra mais nada. O que é um conceito bem legal, mas é meio que só isso, sabe? Não é muito bem explorado. E fora isso, o que mais que o Cars tem? Sei lá. O poder dele, que é realmente muito foda, mas aí é um dos problemas dessa parte. O Araki escreveu um bicho que nem ele mesmo sabia como podia derrotar aqui. Ou até tinha uma ideia, mas não teve muito tempo para desenvolver. Porque o final da parte 2 é muito paia, doido. É muito forçado. É literalmente uma sequência de acontecimentos muito convenientes pro roteiro. E acho que isso não tem nem discussão. Começa com ele instintivamente usando a pedra vermelha de Asia para se defender, causando, sem querer, uma erupção vulcânica que leva a pedra em que Cars e Jojo estavam em órbita. E convenientemente o braço decepado do Joseph vai no pescoço. Exatamente no pescoço do Cars, impedindo ele de fugir e ajudando ele a ser acertado por umas pedrinhas que simplesmente banem ele do planeta Terra. E o Cars acaba morrendo lá congelado no espaço. No caso ele não morre, né? Mas ele fica lá vagando eternamente congelado no espaço sem conseguir voltar pra Terra. Cara, não tem nem outra palavra pra descrever. Isso é bizarramente forçado. E um final muito ruim. Mas pelo menos eles compensam isso com o funeral do Joseph lá depois, que ele não morre de verdade, né, e tal. E o futuro de todos os personagens da parte 2. Que aí realmente é um momento muito legal sobre os personagens ali. Acho que é um momento bem bacana. Acho que é um bom jeito de encerrar a parte 2. Mas se fosse pra parar na luta do Joseph com Cars, aí sem condições, mano. Esse final, muito forçado. Pois é, esse final não tem como discordar que tudo é coincidente demais. Como que uma cadeia tão grande de eventos vai acontecer assim? Mas ainda tem suas partes boas nesse final, como o próprio Iguana disse, do destino dos personagens, e até dando um marco final também pra essa questão do racismo, quando o Smokey se torna um grande homem e o primeiro homem negro a se tornar prefeito de Nova York. No final, essa parte ainda continua sendo uma das melhores de Jojo, justamente por ela acertar em ritmo, personagens que são bem carismáticos que a parte anterior e que inclusive são carismáticos entre todas as partes, pela incrível química que todos eles têm, as lutas que são bem memoráveis, a criatividade e as bizarrices que são bem mais inspiradas que a parte anterior também. E toda a figura icônica que são os Homens do Pilar. As partes ruins é que, como a gente disse, o final é cheio de coincidências, os vilões tirando o Amu, que é o Shed, e talvez devesse um pouco mais de desenvolvimento ou tempo de tela para alguns personagens como Caesar. Mas não importa, a parte 2 até hoje pra mim é a segunda melhor de todo o mangá, e é o que torna Jojo um dos melhores animes de todos os tempos. Tá bom. Já falou demais você, viu, menino enjoado? Então, rapaziada, é isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui
é o episódio 2 dessa possível série falando de todas as partes de Jojo. O primeiro episódio, né, o primeiro vídeo, tá lá no meu canal falando da parte 1, então passa lá depois pra ver também. Se vocês querem que a gente realmente conclua essa série, vai depender total de vocês e do apoio de vocês nos 2 vídeos, então é importante que vocês vejam os 2. Mentira, eu só quero ver no meu canal mesmo, a gente provavelmente vai fazer tudo em algum momento, mas se vocês apoiarem, aí a gente vai fazer isso bem mais rápido. Então é isso, eu vou ficando por aqui, eu sou o Iguana, aquele outro lazarento lá é o Deyeren, e a gente se vê no próximo vídeo.